Quero agradecer o convite da UFES para que nós pudéssemos conversar um pouquinho com a atenção primária sobre esse tema tão importante que a gente precisa ter, enquanto atenção primária, o nível de organização. Então, quero agradecer de fato esse espaço onde todos os municípios, todas as equipes possam ter a oportunidade da gente dialogar um pouquinho. Bom, o meu tema aqui é para que nós possamos falar do nosso nível de organização, a nossa responsabilidade em relação à nossa atuação dentro deste cuidado com o coronavírus. Então, eu quero que vocês possam entender que a gente quer que a atenção primária realmente, além de ser reconhecida pelo seu potencial e a sua capacidade, que ela realmente, enquanto atenção primária, veja a oportunidade que ela tem de coordenar essa rede e ordenar esse cuidado. Aí eu gostaria, então, dentro desta questão, ressaltar que nós possamos coordenar essa rede no sentido, a ciência já está nos mostrando, e evidências científicas, que 80% dos casos ficarão na atenção primária. Então, este é o momento da gente se organizar para que nós possamos fazer o excelente trabalho que nós sabemos que podemos fazer e ordenar esse cuidado a ponto da gente, então, não fazer um colapso no sistema. Se nós somos o coordenador da rede, o ordenador de cuidados, nós temos que ter uma preparação e uma organização na atenção primária, porque se nós ficarmos inseguros e caminharmos todas as nossas pessoas para a rede, para frente, para uma referência, nós vamos, então, enquanto atenção primária, fazer um colapso. E nós sabemos que nós temos essa competência, porque nós mostramos em diversos momentos e diversas atividades e ações da atenção primária essa nossa responsabilidade. Então, a gente precisa organizar a nossa atenção primária para que nós possamos fazer a melhor ação possível. Bom, eu gostaria de começar ressaltando em relação a isso, que a nossa conversa aqui, nós estamos dialogando agora por conta do coronavírus, mas na verdade são precauções padrões que a gente precisava ter para todas as pessoas, independente da suspeita ou não da infecção coronavírus. Porque todas as síndromes gripais, a gente já estamos nesse momento, aproveitar e fazermos com que tanto os nossos profissionais de saúde sejam organizados e capacitados, qualificados, assim como a nossa população também. Então, é importante nós estarmos, nesse momento, capacitando todos os nossos profissionais e também informando a nossa sociedade como nós devemos proceder diante de toda a questão das síndromes gripais, porque a gente já está aí chegando daqui a pouquinho ao período sazonal e a gente já terá uma população já mais organizada. Então, primeiro ponto, minha gente, atenção primária. Nós precisamos organizar dentro do nosso plano, o município precisa organizar no seu plano, diante de todas as unidades básicas de saúde, uma área apropriada para isolamento. Nós sabemos que nós temos unidades básicas altamente estruturadas e unidades básicas mais simples. Independente da forma que a sua unidade básica você precisa saber qual será um espaço, uma área reservada, se chegar alguém com suspeita, você no momento desta chegada, você não ficar apavorado, você não ficar de uma forma em que você não possa levar com calma, serenidade, discrição essa pessoa para a área de isolamento. Então, vocês precisam observar cada equipe, em cada profissional de saúde daquela unidade básica de saúde, qual poderia ser a área apropriada para ser uma área de isolamento, onde nós poderemos fazer a nossa avaliação dos casos suspeitos. Então, primeiro momento, deixe tudo já organizado. Segundo, não tem condições da gente colocar
as pessoas falam muito das máscaras. Não tem condições da gente sair colocando máscara em todo mundo. E aí, não temos insumos e nós temos que ter a responsabilidade também da racionalidade dos insumos. E a gente vai também criar mais um colapso, e isso não é assim. O que a Organização Mundial de Saúde nos orienta? Nesse nível de organização, que nós tenhamos 1 metro de distância. Então, as pessoas na recepção, as pessoas na entrada, as pessoas que estiverem na recepção da unidade básica de saúde sejam também preparadas para que na hora da abordagem, na hora do acolhimento, possa ter 1 metro de distância. Às vezes a pessoa chega para a recepção, debruça em cima do balcão da recepção e fala numa proximidade de 10, 15, 20 centímetros da pessoa. Então, que tenhamos essa organização para que possamos ter uma distância maior. E aí, nós vamos evitar outras questões e situações. A gente tem que ter, dentro de todas as ações, dentro da recepção, já os profissionais e os trabalhadores preparados para identificar e isolar o mais precocemente possível as pessoas suspeitas. Então, a pessoa chega já com sinais e sintomas de infecções respiratórias, ela deve, então, o quê? Ser reconhecida, os nossos profissionais e trabalhadores já capacitados, ser reconhecido, solicitar o uso já da máscara, que aí a gente vai colocar a máscara nessa pessoa, e ela então já vai para a área de isolamento, ou lá na área de isolamento, mas ela vai ser encaminhada, como eu falei, serenidade, com discrição, da forma mais competente que nós sabemos que nós temos. E com a máscara, ela já tem uma possibilidade de fazer a circulação até o espaço que ela precisa chegar na unidade mais segura, tá bom? Outro ponto que eu gostaria de colocar para a atenção primária é que nós precisamos, dentro do nosso plano e dentro das nossas ações na unidade básica de saúde, é ter a questão dos insumos para a higienização. Então, nós temos que prover todos os insumos que são necessários, porque outra coisa que a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde, as secretarias municipais, elas trazem diante das evidências, é que nós precisamos fazer a higienização das mãos. E isso é imprescindível para que nós possamos diminuir todas essas contaminações. Então, nós temos que ter, já nas nossas unidades básicas, sabão líquido, o sabonete, a preparação alcoólica, que são o álcool que a gente precisa ter, os EPIs que são importantes, higienizante para ambiente. Então, isso tudo tem que prover dentro do nosso plano e as unidades básicas de saúde têm que ter esse equipamento. E aí a gente precisa preparar um espaço desde a recepção, onde eu possa fazer a higienização das mãos. Aí eu tenho que ter o dispensador, né? De preparação alcoólica, uma pia para lavar as mãos, o sabonete, o papel toalha, né, lixeira com tampa e o contato com o pé sem que seja manual. Então, isso já tem que estar organizado para que nós possamos ter uma condução adequada na unidade básica desde a recepção. Imprescindível que nós possamos fazer a desinfecção dos equipamentos e limpeza dos ambientes. Então, nós temos que conversar com as nossas pessoas que fazem essas desinfecções, com os serviços gerais que fazem as limpezas do ambiente, para que possa usar soluções corretas, soluções adequadas. Nós usamos muito hipoclorito de sódio, mas que possamos fazer a limpeza dos ambientes, pisos e superfície o mais rápido possível. Evidências científicas mostram que eles podem ficar na superfície até 9 horas. Então, a gente precisa, de tempo em tempo, a gente fazer essa limpeza para que nós possamos evitar essas contaminações. O descarte adequado dos resíduos nós já fazemos nas nossas unidades. Tenhamos cuidado com esse descarte. Possamos seguir o regulamento técnico que nós já temos para gerenciar esses resíduos. Então, vamos dizer assim, um olhar mais atencioso na hora que a gente estiver fazendo esses descartes diante de toda a orientação que a Anvisa nos traz. O equipamento de uso compartilhado, que às vezes nós fazemos no nosso local de trabalho, que seja feito, evite ser feito
a possibilidade de evitar compartilhar os equipamentos, mas se for o caso, que façamos a desinfecção, que façamos a limpeza de forma correta com álcool a 70 após o uso. Então, que nós possamos, seja esteto, aparelho de pressão, seja termômetros, que nós tenhamos que compartilhar, que façamos a desinfecção e a asepsia da forma correta que nós sabemos para evitar toda a transmissão. Outra questão que é importante agora já no atendimento é que nós temos que ter atenção que não é recomendada a entrada de visitantes na área apropriada de isolamento. Se a gente quer conversar, a gente vai evitar que essa pessoa que é visitante ou acompanhante, que ela fique lá fora e que a gente possa estar conversando e fazendo o acolhimento necessário. Então, a gente tem que, se for o caso da pessoa ter que entrar na sala de isolamento, nessa área apropriada, que nós possamos também colocar a máscara cirúrgica para essa pessoa ficar protegida, higienizar, né, as mãos e sempre já estar orientando toda essa questão. O profissional de saúde, nós temos que orientar a nossa população como que se retira também os equipamentos de proteção individual para que na hora dessa retirada eles não contaminem, né? Não sejam contaminados. Então, nós temos que orientar. Hoje, a gente observa que ainda tem algumas dúvidas em quando eu vou usar a máscara cirúrgica e quando eu vou usar a N95. Bom, Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde nos orienta. A N95 ela é usada quando nós vamos fazer procedimentos de aerosóis, geradores de aerosóis. Então, se eu, na minha prática, eu vou fazer uma ventilação não invasiva, intubação orotraqueal, uma coleta de material respiratório para exame, aí sim eu vou usar a N95, claro, que aí eu vou usar o protetor ocular, luva, capote, vou usar o meu EPI. Mas quando? Então, se eu não estiver fazendo esse tipo de procedimento, é a máscara cirúrgica. Por exemplo, se a minha unidade básica de saúde ela for classificada dentro do município para fazer a coleta do exame, aí eu vou usar a N95. Mas se a minha unidade é só o atendimento, eu vou usar a máscara cirúrgica. Então, a gente precisa saber até para a gente organizar os nossos insumos e a nossa atenção. Na hora da triagem ou classificação de risco, aí a gente vai estar usando a máscara cirúrgica, o capote, a luva para os profissionais durante essa avaliação. Porque eu vou estar num contato bem mais próximo com essa pessoa, então a pessoa suspeita. Então a gente vai usar a máscara cirúrgica. Nós vamos colocar a máscara cirúrgica na pessoa suspeita ou ela já vai ter sido colocada desde a nossa recepção. E aí, os questionamentos têm que ser feitos sobre a questão das presenças de sintomas de infecção respiratória associado para que nós possamos fazer a diferença associado ao histórico de viagem. Então, nós já temos todo um know-how de cuidar das pessoas com síndromes gripais. Então, a gente precisa, mais do que nunca agora, saber diferenciar esse momento. E, claro, não só o histórico de viagem, como também contato com possíveis pacientes que teve, né, o coronavírus, né? E aí, esse é o diferencial. Eu trago esse slide só para a gente poder não esquecer a definição de caso em que todas as evidências já mostram, né? E nossa literatura mostra que as síndromes gripais, a influenza e o coronavírus, eles têm os mesmos sinais e sintomas, um pouco mais, outro pouco menos, mas são os mesmos sinais e sintomas. Então, chega a pessoa com o diferencial em relação ao quê? Tá com uma síndrome gripal, e eu preciso observar se vai ter, de fato, uma dispneia, uma dificuldade respiratória, algum comprometimento pulmonar que essa pessoa tenha na hora de eu começar a avaliar. E também eu preciso associar, para eu poder ter a diferença de ser coronavírus ou não, diante de síndromes gripais, o histórico de viagem. Então, se eu tenho um histórico de viagem nos últimos 14 dias ou contato próximo
com as pessoas suspeitas nos últimos 14 dias é o meu diferencial. Nós já estamos qualificados para síndromes gripais, porque esse é o momento que, se eu não tiver essa serenidade e essa qualificação, eu vou fazer o colapso na rede, porque eu vou encaminhar pessoas que não precisariam, que é já síndromes gripais que a gente já tem o costume de fazer o cuidado. Então, a gente não pode esquecer da questão epidemiológica que nós precisamos estar avaliando para a gente poder realmente reconhecer a diferença e, claro, né, dificuldades respiratórias que vão também nos trazer esse cuidado maior. Outra observação que eu gostaria de passar para nós, enquanto estivermos fazendo atendimento, é que podem chegar pessoas sem febre, porque, né, febre, coriza, dor de garganta, são, né, alguns sintomas que a gente tem em relação a síndromes gripais. Mas a pessoa pode chegar sem febre, porque ela pode ter utilizado um antitérmico pouco tempo antes da consulta. Então, a gente precisa perguntar se teve febre. Nós precisamos atentar para as crianças menores de 5 anos, para as pessoas maiores de 65 anos, imunossuprimidos, que são pessoas que realmente necessitam de um olhar diferenciado, porque as crianças, elas têm um risco, né, da fragilidade, da susceptibilidade de realmente ficar muito gripada por conta de brincar e não ter a maturidade, claro, de fazer higiene, porque não tem. Agora, nós precisamos saber que o que mais leva à letalidade muito maior são os idosos. Então, o nosso olhar para essa faixa etária tem que ser um olhar diferenciado também do cuidado da gravidade que possa vir, né? E todas aquelas pessoas que são suspeitas, nós temos que notificar, não podemos deixar de notificar. Outra questão que eu estava falando, que eu peço observação, além das crianças menores de 5 anos, a idade avançada, nós estamos falando de pessoas aonde eu tenho a responsabilidade no meu território. Eu sou atenção primária tem que ter a responsabilidade, pertencimento do seu território. Então, todas aquelas questões que acontecem no meu território, eu tenho que monitorar. Então, eu peço uma atenção especial aos estabelecimentos de longa permanência que tem no seu território, que tem no seu município e no seu território, a observância de você ir a esse estabelecimento, levar orientações e monitorar, porque já evidências mostraram que uma das causas que mais está levando letalidade em outros países por conta do coronavírus são estabelecimentos de longa permanência. Por quê? Estão próximos, talvez não tivessem sido orientados, monitorados, a fragilidade já da idade pela questão das comorbidades. Então, atenção primária, que tiver estabelecimento de longa permanência, por gentileza, pedimos esse nível de responsabilidade de ir fazer todo o monitoramento sobre essas pessoas. Gravidez em qualquer idade gestacional puérpera, nós temos que ter um olhar diferenciado no sentido deste cuidado, monitorar. População indígena aldeada, que aqui no Espírito Santo nós temos. Então, nós precisamos observar que eles estão muito próximos e aí a gente precisa orientar como tem que proceder também, mesmo sendo especificidade da população indígena, mas nós precisamos levar orientação também, como nós temos que levar para toda a população. As condições crônicas, que sejam as comorbidades que nós temos, né? Então, eu sou conhecedora da minha população, porque eu sou atenção primária, e eu conheço a minha população, principalmente municípios que têm saúde da família, que é conhecedor da sua população, hipertensos, diabéticos, doenças cardiovasculares, pulmonares, câncer, né? Doenças de base, hepático, renais, imunossupressores. Então, eu já sei e conheço a minha população. Estes podem ir a um agravamento mais rápido, então eu preciso monitorar com mais afinco. Atenção especial aos presídios. Município que tem presídio, nós precisamos organizar o plano
junto à Secretaria de Justiça, para que nós possamos fazer a melhor abordagem possível. Por quê? Se nós tivermos também uma situação de coronavírus, de infecção, população privada de liberdade, nós teremos uma situação muito complicada que talvez fique, talvez sem controle no sentido da população ali privada de liberdade. Então, nós já temos que sentar para poder organizar todo um nível de atenção e de triagem e de olhar como nós podemos fazer para que a população que vai visitar essa população, esses privados de liberdade, como nós vamos fazer? A pessoa talvez tem que ser orientada, se ela tiver com sinais e sintomas, ela não vai fazer a visita, se essa pessoa, quais são os locais de isolamento que eu tenho no presídio, então a gente tem que começar a discutir isso enquanto município, enquanto gestão municipal, para que nós possamos antever essas situações. E a gente tem que apoiar nossa vigilância epidemiológica nas buscas ativas, né, em contatos, seja confirmados, a gente tem que estar de mão dadas a nossa vigilância epidemiológica, planejando junto, construindo junto, notificando e levando informação e fazendo todos os cuidados necessários para que nós possamos ter sucesso enquanto atenção primária, enquanto Brasil, para que nós não tenhamos a gravidade que outros países estão tendo. Bom, nós precisamos, coloquei aqui, não podemos esquecer dos nossos registros. Tudo que nós estamos fazendo, apesar de toda essa situação, nós temos que registrar no nosso SUS, no nosso CISAB, quem tem sistema próprio, ele precisa estar registrando todas as informações, porque é importante, não só para que nós possamos fazer a gestão do cuidado, mas também compartilhar informações para que a partir daí seja também estudos e pesquisas para que nós saibamos cada vez mais como lidar com essa situação. Então, não podemos esquecer a atenção primária dos registros, tá? Seja o SUS-AB, seja o sistema próprio alimentando o CISAB, até porque nós sabemos que agora, mais do que nunca, diante do financiamento da atenção primária, né, do novo financiamento, nós temos que ter agora qualificada os nossos registros. Isso, mais do que nunca, é importante. Então, quando também que eu vou encaminhar, né? Então, outro procedimento agora é meu encaminhamento para exames laboratoriais. Então, o município ele vai eleger quais são as unidades e quais são os pontos de atenção que farão a coleta de exame. Então, aqui no Espírito Santo nós temos pronto atendimento, que já foi pactuado, unidade de pronto atendimento, que são as UPAs, pode ser em alguns hospitais, ponto definido pelo município e algumas unidades básicas de saúde que estejam organizadas para essa coleta, profissionais que estejam qualificados para essa coleta e organizada, porque ela tem que ter uma caixa térmica, um refrigerador que possa armazenar a amostra até o horário de transporte. E essa amostra ela tem que estar numa temperatura de +2 a +8 até esse encaminhamento ao LACEN, que o LACEN nos solicita que possamos encaminhar até 24 horas. Então, eu não posso fazer a coleta em qualquer unidade e colocar na geladeira de vacina, jamais. Na geladeira que eu coloco meu alimento, jamais. Então, eu tenho que ter já organizado no plano do município quais são as unidades que a gente pode fazer a coleta e quais são os lugares onde eu posso capacitar e também organizar meus insumos e equipamentos. E se for o caso, vocês solicitem ao LACEN a capacitação, a qualificação para que possamos fazer da melhor forma possível. Sendo encaminhada essa pessoa para o ponto de atenção, nós pedimos à unidade básica de saúde que possa informar o caso para que essa unidade básica ou esse ponto de referência saiba que está indo uma pessoa já para fazer a coleta, uma pessoa suspeita ou provável para fazer essa coleta, já é o nível de referência e organização da atenção primária. O transporte sanitário também foi pactuado enquanto Espírito Santo, comunicar, né? A gente vai comunicar ao setor de transporte que precisamos para precauções de isolamento, então a pessoa é uma pessoa suspeita, então nós vamos já comunicar ao setor de transporte para que também as pessoas que vão fazer o transporte se organizem, seus EPIs, e pequena gravidade será pactuado
o transporte sanitário que o município tem. Então, ele vai ser transportado quando for necessário, pequena gravidade, nosso transporte sanitário. Se tiver uma gravidade maior, será transportado pelo SAMU ou serviço móvel de urgência de empresa terceirizada que tiver. Mas a pessoa precisa ter esse suporte avançado diante da gravidade que essa pessoa está apresentando. O que nós temos que fazer é um transporte seguro. E claro, transporte dessa pessoa, a pessoa usando a máscara, né? Estando toda organizada, os profissionais também com seus EPIs, paramentados com seus EPIs, para que nós não tenhamos contaminação. E exceto, claro, a pessoa paciente, né? A pessoa que não possa usar máscara, a gente vai ver o porquê não e qual é a condição que nós vamos fazer o cuidado. Como eu já falei para vocês, o nosso pertencimento do território e a nossa população. Nós somos, vamos dizer assim, o nível de atenção responsável por uma população, uma comunidade. E como já é dito que 80% da população, 80% dos casos vão ficar sobre atenção primária, na responsabilidade da atenção primária, nós precisamos ter essa qualificação, esse preparo da equipe e o que nós precisamos fazer nesse isolamento. Quando vai para o isolamento, como eu falei para vocês, nossos profissionais eles já são preparados para poder fazer o atendimento síndrome gripal, vai ver a diferença de uma síndrome gripal para um coronavírus, que nós já falamos, e aí nós vamos então, a partir da questão, vamos falar, vai para o isolamento domiciliar. E o que eu preciso fazer? Equipe, nós precisamos avaliar esse ambiente, esse domicílio, se é propício a acomodar o isolamento. Aí nós falamos o quê? Nós vamos orientar a família que tenha um espaço de isolamento. Mas, se nós temos uma realidade em diversos territórios que só tem um cômodo e 10 pessoas naquele cômodo, nós temos diversas realidades. Nós precisamos avaliar e nós temos, eu não tenho condições de colocar essa pessoa em outro lugar. Nós vamos ter que orientar essa família, uma distância, então, de 1 metro, nós temos que orientar essa pessoa que fique de máscara, nós temos que orientar a não compartilhar os utensílios, nós temos que orientar que fique o mais distante possível das pessoas, nós temos que ter as nossas realidades do território, mas nós também temos que levar informação de segurança, de biossegurança. Então, nós vamos orientar sobre esse espaço, orientar a permanência das pessoas na possibilidade em um isolamento, limitar circulações dentro de casa, na hora que for ao banheiro, que ele possa avisar para que não se tenha a proximidade com outras pessoas, né, do domicílio, possa avisar que está indo ao banheiro e outros lugares, esteja com a máscara, orientado ficar com a máscara para que não leve a contaminação para as outras pessoas. Mas se a pessoa está no isolamento, ele está sozinho, né? A gente também tem a questão de que se ele fica com a máscara o tempo todo, tem que ver o tempo que ela vai ficar úmida, que ela vai perder toda a sua questão de segurança, então quantas máscaras eu terei para poder trocar, ou então se ele está em isolamento, ele fica sem a máscara. Chegou uma pessoa próxima a ele, eu coloco a máscara. Então a gente precisa, equipe de atenção primária, avaliar a condição desse domicílio e família e orientar de forma adequada para a gente evitar contaminações. Evitar, né, o contato próximo ou evitar ou não compartilhar alimentos, né, copos, isso a gente tem que falar na medida do possível que é interessante para toda essa população que a gente tem. Seja uma população que tenha condições do isolamento, seja uma população que está todo mundo junto. De que forma nós podemos orientar para que eles tenham a diminuição desses contatos. Evitar tocar olhos, nariz e boca, lavar as mãos frequentemente. Então, no quarto que tiver o isolamento, orientar a família a colocar uma lixeira com um saco para que ele possa fazer higiene, colocar o lixo ali e na hora que essa família for retirar esse lixo, que ela esteja paramentada, que ela coloque a luva, coloque a máscara, que saiba condicionar esse resíduo. Então, tudo isso, equipe, nós temos que orientar essas famílias para que tenham o cuidado adequado.
E a orientação para esse cuidador, como nós vamos orientar? Nós vamos identificar as pessoas que serão cuidadoras, orientar essas pessoas do cuidado e a partir daí falar que ela tem que usar máscara no cuidado próximo a essas pessoas e a partir desse cuidado próximo, se ela for manusear, fazer um procedimento na pessoa que fique mais próximo ainda, aí sim ela vai colocar todo o EPI, que é capote, luva, né, que é preciso para poder fazer todo o manuseio. Contatos próximos, a gente tem que orientar a observar os sinais de gravidade. Então, quando essa pessoa for o cuidador, ele tem que observar sinais de gravidade e informar o serviço o mais rápido possível. Aonde tiver o agente comunitário, nós vamos solicitar à equipe que esse agente comunitário fique monitorando essa família também e que qualquer informação de gravidade fale com a equipe para que nós possamos agir o mais rápido possível. O contato próximo ele é definido como estar a menos de 1 metro da pessoa suspeita do novo coronavírus, dentro da mesma sala, da mesma área, num período prolongado. Isso é o contato. Se eu estou falando que eu estou neste contato próximo, eu tenho que estar de máscara, eu tenho que, se eu estiver fazendo procedimento, me paramentar. Então é isso, eu estou num espaço muito pequeno. Contato próximo pode incluir as pessoas que são os cuidadores, os moradores da casa, visitas, só que as visitas nós vamos orientar que não tenhamos neste período, né? Que possa estar compartilhando contato próximo no cuidado também na atenção primária, nas unidades, seja nas salas ou nas áreas que tem assistência médica, de enfermagem, odonto ou demais profissionais. Então, a gente vai se paramentar, colocar a máscara nessa pessoa, higienização das mãos o tempo inteiro, para que nós possamos evitar contaminações. O uso do EPI de forma correta de acordo com cada situação. Máscaras não devem ser tocadas ou manuseadas durante o uso. Então, atenção primária, oriente os cuidadores, as pessoas, que na hora eu vou ajustar a máscara de forma adequada, na minha face, a máscara cirúrgica, e eu não vou, na hora do procedimento, ficar tocando a minha máscara para ajustar novamente, que é a hora que eu vou contaminar a minha máscara. Então, a gente tem que orientar isso, não tocar a máscara mais, tá bom? E se ficar molhada, com secreção, tem que trocar imediatamente. Descartar as máscaras imediatamente após o uso e lavar as mãos com água e sabão e solução alcoólica. O que nós vamos fazer? Equipe de atenção primária, nós temos que fazer um plano de cuidado para as pessoas que vão ficar no isolamento domiciliar. Então, a equipe ela vai ver a possibilidade dela fazer o cuidado, o monitoramento, seja possível de manhã, seja possível também à tarde, se não, um turno. Mas nós vamos estar verificando a curva, né? Térmica diária, nós precisamos aferir a temperatura, nós vamos verificar a respiração, frequência respiratória imprescindível, frequência cardíaca, pressão arterial, vamos observar se estão regredindo os sinais ou se estão agravando esses sinais. Então, a gente precisa estar monitorando, orientar também a família a monitorar esses sinais de agravamento e nos informar. Então, a gente precisa ter este cuidado. Então, observe se é possível fazer o cuidado de manhã e tarde para que nós possamos monitorar. Se não, um turno, mas também a família nos orientando como que essa pessoa está. E claro, se tiver algum agravamento, nós vamos ser comunicados para fazer a remoção desta pessoa, deste paciente, para o ponto de atenção já pactuado, né, e informar a vigilância epidemiológica. Nós temos que ter educação permanente. Nós temos que, dentro da nossa educação permanente, capacitar os nossos trabalhadores e os nossos profissionais nas unidades básicas de saúde para que nós tenhamos toda essa segurança, serenidade, competência que nós já temos na atenção primária. Então, desde a recepção e acolhimento, como que a gente vai proceder para que as pessoas não fiquem apavoradas? Na classificação de risco, o atendimento seja de enfermagem, médico, odonto, demais profissionais, na farmácia, sala de vacina, as visitas, entre outros. Como eu falei para vocês, a Organização Mundial de Saúde diz que 80% dos casos ficarão na atenção primária. Então, é hora que nós tenhamos de ter certeza de como nós estamos fazendo esse cuidado para diminuir o impacto na nossa
rede, vamos dizer assim, no nosso Sistema Único de Saúde. 14% forma grave. E aí a gente tem que observar se nossa população está tendo uma forma, está agravando. Vamos ter tempo para poder a gente correr e fazer todo o cuidado necessário. Então, por isso que a gente tem que monitorar com afinco. E 6% a forma gravíssima, que nós não queremos que a pessoa chegue. Mas se eu sei que eu já tenho uma pessoa que está com suspeita, que está em isolamento domiciliar, que é um hipertenso diabético, que tem comorbidades, que tem as faixas vamos dizer assim, de cuidados que a gente precisa ter, são esses que eu tenho que ter mais cuidado ainda, porque esses podem agravar com mais facilidade. Então, esse é o olhar diferenciado que a atenção primária tem que ter. Agentes comunitários, os municípios que têm cobertura de agente comunitário, equipe de saúde da família, esse grande profissional que vai ser um grande momento deste elo da população, da família com a equipe. Então, o que nós precisamos fazer? Claro, capacitá-los para que ele possa levar não só a orientação de higiene para toda a sociedade, para toda pessoa daquela comunidade, como também para a família. Orientar a população que ele conhece todos os, vamos dizer assim, as pessoas que fazem parte deste grande público, como fazer as lavagens das mãos, como pode fazer com que tenhamos reconhecimento de doenças respiratórias e possa ser informado que a população tem que procurar a unidade básica mais próxima da sua casa, onde nós vamos fazer os cuidados necessários. Então, ele pode ajudar a fazer divulgação nas escolas, igrejas, centros comunitários, praças, comércios, onde ele já tem um trâmite importante já de educação e saúde. E educação popular. Então, nós temos diversas formas, eu estou dando um exemplo do agente comunitário, mas nós temos diversas formas. Nós vamos fazer pacto com a rádio do município, nós podemos fazer diversas estratégias para poder levar a educação popular e levar essas orientações de higiene à população, e qualquer sintoma de agravamento ou de desconforto, procurar a unidade básica de saúde. E nosso agente comunitário, ele vai estar monitorando aquela família, aquela pessoa em domicílio, né? E ele vai informar qualquer situação adversa ao plano de cuidado da equipe e orientar também, seguir toda a orientação que a equipe já traz para ele. E aí, minha gente, nós temos aí sendo falado muito das fake news, né, das formas de como, infelizmente, estão sendo levadas informações que podem prejudicar. Nós que somos desse território, nós que somos da próxima população, nós precisamos levar a informação correta, mas nós também temos que ter a informação correta de fonte segura. Então, o Ministério da Saúde tem nos dado diversas informações importantes, aonde eu vou buscar informação profissional de saúde, secretarias de Estado da Saúde, a nossa Secretaria de Estado da Saúde traz diversas informações, nos deixando atualizado em tempo real, as informações da Organização Mundial de Saúde. Então, nós temos que ter a responsabilidade de nos mantermos informados com fontes oficiais. Não dá para a gente pegar algumas informações de Zap e falar que é aquilo e passar para frente. Nós temos que sempre levar a informação oficial para a nossa população no sentido de cuidados para a gente poder minimizar as situações. Aqui foi feito um fluxograma para colaborar também com esse olhar para a atenção primária. Na recepção, o acolhimento pode ser de todos os profissionais, então eles já estão preparados para ter esse 1 metro de distância e já estão orientados para reconhecer também sinais e sintomas característicos e já tanto eles, né, já orientados para poder colocar a máscara, pedir a pessoa para colocar a máscara cirúrgica, ou então já encaminhado a pessoa que vai fazer a classificação de risco, e lá na classificação de risco, o profissional já paramentado vai também colocar a máscara, se essa pessoa não tiver de máscara, nesse espaço já reservado da unidade básica de saúde, para fazer já a classificação e encaminhar essa pessoa para os cuidados que são necessários fazer. Então, tanto a pessoa que está fazendo a classificação de risco paramentada de forma adequada, quanto a pessoa suspeita com a máscara cirúrgica também. Seja médico, enfermeiro, dentista, nos seus atendimentos, e aí já tem os atendimentos de síndrome gripais, né? Os atendimentos que já é observar
se dentro dessas síndromes gripais e dentro desses sinais e sintomas, nós temos a questão epidemiológica da viagem ou de contato próximo às pessoas que viajaram para esses locais ou pessoas contaminadas, notificar o caso, informar a vigilância epidemiológica para a gente poder já organizar, sendo leve, isolamento, né, sem ele ter gravidade, isolamento domiciliar. Se tiver gravidade, claro que nós vamos encaminhar para nossas unidades já referenciadas. E se for uma síndrome gripal sem sinais e sem histórico epidemiológico, conduta normal, vida diária normal. Aconteceu que em um lugar a pessoa foi e falou assim, solicitou orientação que a pessoa estava com tosse, com febre, com espirrando muito. E aí ela perguntou se já poderia levar para o ponto de atenção para poder fazer a coleta do exame. Só que a pessoa falou assim: peraí, essa pessoa viajou para essa área? Chegou dessa área? Não. Ela teve contato com pessoas, então nós não podemos esquecer, neste momento, a atenção primária, de fazer as perguntas em relação à questão epidemiológica. Isso vai fazer um grande diferencial dentro do nosso cuidado e dentro da nossa ordenação, tanto do cuidado e a nossa coordenação da rede. E o transporte, nós vamos fazer a transferência de sinais e sintomas sugestivos, seja para exame laboratorial, seja na gravidade. E aí a gente já conversou. Dependendo da situação, transporte sanitário de ambulância mais simples e, na gravidade, ambulância avançada. Aqui é um fluxograma que a Secretaria de Estado da Saúde fez enquanto atenção primária, a coordenação de atenção primária, que também vai estar disponível, para que nós possamos fazer o cuidado da melhor forma possível e orientação. Esse aqui é do Ministério da Saúde, que eu acredito que vocês também já tenham, dentro da orientação e estudo dos manuais do Ministério da Saúde. E esse daqui é só para nos lembrar do caderno 28 da atenção primária, aonde no caderno 28 já nos orienta toda uma rotina de organização para todas essas questões, que já é usual para atenção primária, nós só vamos estar orientando agora esse momento de estarmos, vamos dizer assim, tendo esse diferencial do cuidado. Queremos aqui, então, agradecer essa oportunidade da gente levar alguns pontos que a gente possa organizar na nossa atenção primária para que nós possamos fazer o atendimento, a assistência, o monitoramento da melhor forma possível, organizada, com competência, responsabilidade que a atenção primária sempre teve. Muito obrigada pela oportunidade.